não diria que a capacidade de falar em público seja um diferencial na hora de decidir pela contratação ou promoção de alguém, mas certamente uma boa comunicação ajuda muito nisso. Nem toda função exige que o profissional seja capaz de enfrentar uma audiência com desenvoltura, porque há profissionais que passam a vida inteira sem falar para mais de meia dúzia de pessoas, e todas elas colegas de trabalho. Mas quando a gente pensa numa posição gerencial, aí sim podemos prever que o profissional precisará ter a capacidade de falar em público, porque pode acontecer ele precisar disso até para fazer uma apresentação de projeto para a diretoria, ou de metas para a equipe, ou então uma reunião de vendas para algum cliente importante. Mas nem sempre uma boa oratória é sinônimo de uma boa comunicação. E há centenas de políticos por aí que comprovam isso. Eles falam, mas não dizem coisa alguma. Portanto, antes até de uma boa oratória vem uma boa comunicação. E antes de uma boa comunicação vem uma boa capacidade de articulação das ideias, de articulação dos pensamentos. De nada adianta eu fazer um discurso com todos os pingos nos is, se ninguém entendeu o que eu disse, ou então se aquilo criou nas pessoas um sentido inverso do que eu gostaria de dizer. Andar de bicicleta, a gente aprende andando e caindo, e o mesmo acontece com oratória. Eu até hoje erro e aprendo quando faço palestras, porque sempre existe uma situação nova, e para ela o palestrante pode não estar ainda preparado. Por isso, ciclistas profissionais continuam caindo nas competições até hoje. Uma boa técnica é usar um modelo, alguém que você admire pela capacidade de comunicação e oratória, e imitar então essa pessoa. Uma observação dos detalhes de oratória de um profissional assim pode trazer mais resultados do que fazer um curso de horas sobre o assunto. Nesse caso, é bom assistir um vídeo da pessoa falando, anotar a maneira que ela está com que ela está usando sua oratória, voltar ao vídeo, analisar de novo, até você decorar praticamente todos os detalhes de articulação das palavras, postura, gestos das mãos, olhar e tudo o que estiver envolvido na comunicação. O primeiro obstáculo é o medo de se expor. Isso tem a ver com o medo que nós temos que as pessoas descubram as nossas falhas. Quando nós não sabemos lidar com as nossas dificuldades, com as nossas falhas, nós não queremos que elas sejam colocadas sob os holofotes. Então o primeiro passo é tratar dessas pendências ou então simplesmente tomarmos nós mesmos a iniciativa de colocá-las sob os holofotes. Um palestrante, por exemplo, de baixa estatura, que brinque com a sua estatura logo no início da palestra, não vai precisar se preocupar com isso o resto do tempo. Um gago que faça piada da sua dificuldade, ele será melhor compreendido pela plateia. O mesmo vale para o tímido ou qualquer outra característica pessoal. É melhor você dizer ao público aquilo que eles irão fatalmente perceber do que deixar que eles descubram depois. Isso vai até dar a você uma segurança de estar no controle da sua audiência. Este é um dos problemas da educação no Brasil. Existem poucas oportunidades para o aluno se apresentar em público. E ele não recebe qualquer dica de como fazer isso. Então, da primeira vez que ele tenta falar para a classe, sem qualquer preparação ou conhecimento do assunto oratória, né, ele pode transformar aquela apresentação sua num desastre, ou até motivo de chacota. Aí esse bloqueio que ele adquire ali, passa a acompanhá-lo para o resto da vida e será péssimo para a sua carreira. Numa venda, o segredo está mais em saber escutar o cliente do que falar. Uma pesquisa que eu vi sobre vendas corporativas indicava que a probabilidade da venda ser fechada é maior quando o cliente fala mais que o vendedor. Um vendedor que saiba escutar o cliente saberá detectar também as suas necessidades, seus desejos, suas expectativas, e aí ele será capaz de montar os argumentos com maior precisão. É comum a gente encontrar vendedores que não escutam o cliente e aí tentam vender uma característica do produto que o cliente não quer. E deixam de apresentar justamente aquela característica que seria um atrativo para o cliente. Isso porque eles não deixaram o cliente falar e não puderam conhecer quais seriam as características que agradariam ao cliente. Eu não desenvolvi o conceito AIDA, eu falei sobre ele, né, esse conceito AIDA de comunicação, AIDA de comunicação. Isso já existe há muito tempo
E ele pode ser encontrado em livros de comunicação, de marketing, de vendas. Basicamente, esse conceito ensina você a criar uma sequência que você deve seguir para se comunicar bem. A letra A vem de atenção, que é a primeira coisa que a gente deve buscar na hora de nos comunicarmos com o nosso público, enviarmos alguma mensagem. Se eu não conseguir ganhar a atenção do meu interlocutor, do meu público, eu não poderei me comunicar com ele, isso é óbvio. Aquilo que se costuma chamar de quebrar o gelo, numa conversa, numa palestra, ou numa venda, pode ser uma forma também de conquistar a atenção da plateia ou do seu interlocutor. A letra I vem de interesse. Uma pergunta bem colocada pode criar interesse, porque a audiência vai esticar as orelhas para saber qual a resposta que você dará àquela pergunta. Em seguida, a sua mensagem deve trazer elementos, aí vem os elementos da mensagem, que despertem o desejo, que é a letra D de Aida. Mas para você despertar o desejo, é preciso que você conheça a sua audiência, ou você não vai conseguir apertar aquela tecla correta no cérebro das pessoas. Finalmente vem o A de ação, que pode tanto ser uma decisão de compra da parte do cliente, como uma mudança de atitude na equipe que está escutando a sua palestra numa empresa. Então começa com atenção, vai para interesse, depois desejo e finalmente ação. Em tudo isso é importante você lembrar que o ser humano é movido a emoções e a símbolos. Portanto, a sua mensagem precisa ser também carregada de um tempero emocional e bem polvilhada com símbolos que evoquem lembranças familiares na pessoa que está escutando a sua mensagem. As empresas estão achatando a gestão e transformando-a de vertical em horizontal, com a exclusão de alguns degraus da pirâmide de comando. Esses degraus permanecem onde são necessários, mas podem ou não representar uma vantagem na comunicação. Quando a distância cultural entre as partes é muito grande, é necessário sim ter um intérprete entre elas, que conheça tanto o emissor, no caso o engenheiro, como o receptor da mensagem, no caso o operário. Mas não basta que o mestre de obras conheça os dois mundos, é preciso que ele também tenha uma boa capacidade de interpretação para entender o que o engenheiro quis dizer e depois traduzir isso para que os operários sejam capazes de entender. Como saber se ele tem essa capacidade? Bom, observando os resultados e o respeito até que ele desperta na equipe. Eu me lembro do que aconteceu com uma grande empreiteira que estava envolvida na construção de uma hidrelétrica na década de 70. O dono da empreiteira tinha um capataz que era o seu braço direito, um amigo que começou com ele nos velhos tempos e era seu confidente. Era um homem rude, né, que fazia muito bem o meio de campo com os operários, mas não fazia tão bem o meio de campo com os engenheiros. E, por sinal, era ele quem fazia esse meio de campo entre os engenheiros e o patrão, o dono da empreiteira. Digamos que fossem 20 os engenheiros, eu não me lembro dos detalhes, porque foi um amigo que trabalhava lá na época que me contou. Os engenheiros não estavam nem um pouco contentes com esse capataz. Vamos chamar o capataz de José aqui, para efeito de exemplo. Então os engenheiros convocaram uma reunião, pediram uma reunião com o patrão para reclamarem do José, em tom de ameaça. E a resposta que eles receberam do patrão foi mais ou menos esta: se eu colocar agora um anúncio no jornal precisando de 20 engenheiros, amanhã terei uma fila de engenheiros na porta, tão bons quanto vocês ou até melhores. Mas se eu anunciar que preciso do José, não vai aparecer ninguém, porque não existe outro igual a ele. Então eu vou deixar para vocês decidirem que anúncio eu devo colocar.